Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Eita Santa Cruz, velho de guerra. Bom dia, torcedor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Chegamos há pouco da Arena de Pernambuco, né? Eu sei que tem muita gente ainda acordada, tem gente que ainda está na estrada, né? Vindo da Arena de Pernambuco. Mas aqui a gente vai falar, detalhar o que foi esse jogo entre Santa Cruz e Altos. Primeira partida decisiva das oitavas de final, valendo vaga, né, na próxima fase, no terceiro mata-mata do acesso, mata-mata principal. E nesse mata-mata de torcedor, nesse primeiro jogo, Santa Cruz foi muito mal no meu ponto de vista, tá? A gente vai falar algumas coisas que a gente viu, vamos falar nossa opinião. E tem também um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo que errou e errou feio. Mas antes, ó, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Aqui, ó, está passando os nossos patrocinadores, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Postos Deslubes, ES Altos, Teixeiras e Seixas, Pizzaria e Restaurante Passira, Jogo de Ouro, aqui ó, bolachas da Vovó Vera, as bolachinhas gostosas para você assistir o Cascoral comendo as bolachas da Vovó Vera. Tipo Maragogi, tá? Tem doce salgado e também chegou os biscoitos tareco da Vovó Vera. E aqui, Pé Point torcedor, passando a Pé Point para dar um conforto melhor aos seus pés, sandálias havaianas e Grendene. Tem dois endereços, Água Fria, colado com o Mercado de Água Fria, e em Afogados, na rua São Miguel, coladinho com o cartório de Afogados. Torcedor do Santa. Primeiro eu queria uma explicação plausível, porque às 6 da noite foi divulgada a venda de ingressos de 44.800 torcedores, né? Aliás, 44.800 ingressos vendidos. E aí faltava ainda cerca de 2 horas para o jogo. Certamente faltava 1.000 ingressos. Menos de 1.000 ingressos para serem vendidos. E quando a gente vai ver o público anunciado, 42.700 torcedores na arena. Eu queria ter uma explicação sobre essa questão aí, tá? Porque a conta não fecha. Ou seja, teve gente que comprou ingresso e não foi pro jogo. A arena estava tomada lá, né? Eu queria uma explicação aí, como é que fecha essa conta aí. Tá bom? Esse é o primeiro questionamento. Outra coisa, torcedor do Santa. Em jogos decisivos desse quilate, a camisa ela tem que pesar. O clube grande ele tem que se fazer presente e tem que mostrar porque é grande. O jogador experiente, o jogador de decisão, ele tem que ser mostrado nesses jogos decisivos. E a gente não viu hoje Thiago Galhardo jogar bom futebol. A gente não viu o Renato sobretudo, né? Hoje, o placar do jogo favorável ao Santa Cruz passou muito pelo pé do Renato. O Renato foi o jogador de ataque do Santa Cruz que mais teve chance de matar o jogo. E não matou. E é um cara que chegou para resolver. E quando precisou dele, ele não resolveu. E aí, todo mundo viu, né, a quantidade de gols que o jogador Renato perdeu. Um cara que jogou Série A, jogou Série B, um cara experiente, que justamente chegou para esses jogos aí, do mata-mata, para resolver e não resolveu. Esse é o primeiro ponto, tá? Outro detalhe, torcedor. O Santa Cruz, a gente sempre fala aqui, o Santa Cruz, ele até aceita, a torcida do Santa, ele até aceita um time fraco tecnicamente. Mas não aceita um time frouxo e pipoqueiro. O time do Santa Cruz hoje não teve alma, não se entregou. Não se entregou. A gente viu alguns jogadores sentindo o peso da decisão. Sentindo o peso da decisão. E o treinador Marcelo Cabo, ele tem que detectar isso aí, a direção de futebol que a gente nem vai
e expor. Aliás, a gente não vai nem pedir tanta força deles aí, tanto empenho deles, porque, meu Deus do céu. Executivo de futebol também do Santos inexistente, a gente não vê ninguém da direção de futebol do Santos, executivo, dá uma satisfação para o torcedor, mas tem que detectar quem for frouxo não deve viajar para esse jogo de Teresina. Só deve viajar quem tiver culhão, quem tiver sangue nos olhos. Porque é inadmissível um público com mais de 42 mil pessoas, o estádio pulsando, o Santa Cruz não ter competência de vencer o Altos. Com todo respeito ao Altos, tá? Mas o jogador que não se motiva com a massa dessa, jogando a favor, empurrando o time, e o Santa Cruz não ter competência de vencer o jogo, isso é inadmissível. Inadmissível. O Santa Cruz, ele levou um vareio tático e técnico. E o detalhe, se quiser classificar, vai ter que fazer o que o Santa Cruz não fez ainda nessa Série D, jogando fora de casa. Não jogou bem. O Santa Cruz não jogou bem em nenhum jogo dessa Série D fora de casa. E se quiser se classificar, vai ter que jogar bem, porque só vai vencer o jogo se jogar bem. Se esse for o ano, torcedor, do Santa Cruz realmente sair da Série D, o Santa Cruz consegue a classificação contra o Altos. Mas olhando pelo que foi o primeiro jogo, o Altos, ele foi melhor do que o Santa Cruz em mais de 60% do jogo. O Altos foi melhor do que o Santa Cruz em todo o primeiro tempo. E foi melhor do que o Santa Cruz em menor parte do segundo tempo. Quando você junta o todo aí, o Altos foi melhor do que o Santa no todo. Então assim, é um time que toca muito bem a bola rapidamente. É um time que é ligação direta, muito bom ofensivamente na bola aérea. E a gente falou aqui, né, dos gols que o Altos fez. O Altos fez cerca de 15 gols de bola aérea. E o jogo hoje, o gol do Altos, você pode ver, o lateral ele faz uma ligação do campo de defesa dele para outra ponta. Faltou a marcação chegar no Santos. Quando cruzou, o cara estava sozinho, passou à frente ali, acho que foi do Natan, e finaliza na frente do Roquene de peito. Ou seja, desatenção total, que não pode acontecer. Outra coisa, torcedor, time que quer ter acesso, time que quer ser campeão, não pode levar a quantidade de gols que o Santa Cruz vem levando. Nos últimos jogos, todo jogo o Santa Cruz leva gol. Como é que um time desse merece confiança para acesso? Como é que um time desse merece confiança para título? O que me passa a entender é que esse time não treina. Ou treina limitadamente. De forma limitada. E agora tem que ir com culhão, tem que ir com coração para ver se consegue a classificação. Porque não dá para consertar mais todos esses erros em uma semana. Vai ter que ser os deuses do futebol. Então assim, num todo, o Altos foi melhor do que o Santa Cruz. A classificação para a próxima fase está em aberto? Tá aberto. Tem jogo? Tem jogo. Mas esse time merece confiança? Pelo que foi apresentado hoje diante de mais de 42 mil pessoas? Muito pobre a atuação do Santa Cruz nesse jogo. E aí a gente pede encarecidamente para o presidente Bruno Rodrigues, para toda a direção de futebol, vice-presidente Marco Benevides, ficar junto do elenco essa semana. Esse time não pode ter folga não, tá? Na semana passada, quando classificou com o Sergipe, esse time teve 2 dias de folga. Não era para ter esses 2 dias de folga não. Cada dia agora é importante. Amanhã o Santa Cruz já tem que voltar aos treinamentos. Deve ter folga não. Tem que corrigir aí esse sistema defensivo, essa recomposição lentamente que o Santa Cruz tem. E parabenizar o torcedor do Santa Cruz. Vamos ver aí, né, agora a coletiva do treinador Marcelo Cabo, que errou, tá? Ele não era para ter tirado o William Júnior. O William Júnior hoje, por incrível que pareça, estava bem. Não era para ter tirado o Giovani. O Giovani era um cara que estava levando ali, né, puxando o contra-ataque. O jogo estava rápido, a gente não podia tirar jogador também nosso que era rápido. O Renato, eu acho que o Renato já era para ter saído com 10, 15 minutos do segundo tempo. O Renato ficou até boa parte do
do jogo, né? O Renato só veio sair após o gol do Alt. Então, assim, o treinador Marcelo Cabo hoje errou e errou feio. Não dá pra jogar Thiago Galhardo e Ariel. Não dá pra jogar Thiago Galhardo e Ariel. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia pro seu carro, mais economia pra você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.